way back a year ago. Viquinha, você acha que essa questão voltada para o feminismo, para o empoderamento feminino, é algo que está meio gasto ou faz sentido para você ainda? Ainda faz sentido para mim, acho que principalmente porque, embora se fale que a igualdade já chegou, é algo que ainda está chegando. E a gente busca, na verdade, espaço, oportunidade, não é nenhum privilégio, né? Eu acho que talvez a palavra tenha sido muito estigmatizada, mas o sentido dela ainda vale muito. É isso, tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje aqui no Desenrola Podcast, até porque a Maria Eduarda, ou a Duda, como eu gosto de chamá-la, ela passou por uma história romântica muito difícil, em que houve muito, vamos dizer assim, até abuso. É verdade. São as pequenas violências que a gente passa no dia a dia, às vezes nem percebe, e outras maiores que acho que reforçam pra gente o quanto o feminismo não saiu de moda, não. É isso mesmo, Viquinha. Duda, seja muito bem-vinda ao Desenrola Podcast. Desenrole-se pra gente. E é isso mesmo que a Michelle e a Vicky estavam falando, né? O feminismo ele está cada vez mais atual, porque ele vem se desenrolando, né? Durante as situações, as adversidades da sociedade. E como a Michelle estava falando, né? Eu realmente passei por essa situação de abuso, de desgaste, e a gente pode se colocar numa perspectiva de uma mulher nova, né? Uma mulher que deveria estar mais antenada para isso, detectando esse tipo de problema, mas é tão estrutural, né? É algo que é tão enraizado, de modo que a gente nem percebe que está ocorrendo. E você chegou a ouvir ou a sentir ruim com ele, pior sem ele? Quando acabei, me senti pior sem ele, né? Até eu ressignificar tudo aquilo que aconteceu e eu poder voltar os holofotes para mim, né? Porque nós, independente de mulher ou homem, somos os protagonistas das nossas vidas. E quando a gente passa por uma situação de vulnerabilidade como essa, é dito pra gente, a situação nos coloca como coadjuvante, lá atrás. E você não se percebe na importância que você deve ter. Antes de engravidar, né, eu já estava me inserindo naquela situação, eu tinha entrado na faculdade, então os nossos horizontes vão abrindo e eu comecei a identificar que eu realmente passava por uma situação de abuso psicológica, física, eu não poderia ser eu tinha que ser pela cabeça de outra pessoa. Então, quando eu fiquei gestante, eu queria muito que fosse uma menina e quando eu descobri que era um menino, eu pensei, ele vai ser igual a ele. Porque o relacionamento abusivo, você não diz para o outro que você está passando, mas você odeia aquilo e tem medo. Então eu disse, meu filho vai ser uma cópia disso. E agora? Então, para isso, eu preciso romper. Porque eu não vou ter como falar e ele ver. Eu vou falar só por falar, mas ele vai reproduzir aquele comportamento, né? E é pai, é o pai. E ele estaria ditando aquilo. Então, assim, divinamente falando, o sexo do meu filho me fez apartar disso. O relacionamento abusivo, ele te olha dentro dos teus olhos, que até diz que o olhar, você está falando com alguém, né? E diz que te ama. Só que as ações não são essas. Eu era cerceada em tudo. Eu não podia sorrir alto, eu não podia abraçar pessoas. Para que abraçar pessoas? Para que contato físico, né? E foi um relacionamento de 8 anos. Eu só comecei a acordar depois do quinto, tá? Porque, aliado a isso, eu comecei a entender que, geralmente, os homens que agem dessa forma, eles possuem uma ausência de identidade própria. Eles não têm segurança de si. Então, com essa ausência de segurança deles mesmos, eles querem colocar para a companheira, né? Depositar nela. Então, ele não tem com que ter pulso firme, ele não tem confiança nele, quem é o de fora que vai ouvi-lo. Então, ele vai e escolhe aquela pessoa vulnerável, porque, assim, essas pessoas, elas veem um amor como vulnerabilidade. E lhe subjuga, né? Então, foi através da fala, eu não poderia falar com todas as pessoas, eu não poderia abraçar, eu sorrio muito alto, você sorri muito alto. Isso chama muita atenção às pessoas. E para que você quer chamar a atenção das pessoas? Nossa, Entende? eu já ouvi essa frase. Duda, nossa, parece que eu também estou revivendo um filme. Você não precisa chamar a atenção de ninguém, você já é você. Para que você precisa chamar a atenção? Eu falei, mas eu não tô querendo chamar a atenção, eu quero só cumprimentar uma pessoa. Só isso. Exatamente. Então, assim, essas coisas que eram mais corriqueiras, elas aconteciam em local público. Então, assim, eu tava no shopping e ele me gritava, para de falar alto.
tá chamando atenção, você parece que quer ter a atenção de outros homens. E começa a puxar outro lado, né, que não tinha sentido. E até que quando ultrapassava algumas situações que ele julgava como muito errada, e aí vinha um tapa na cara, né, um empurrão. Então, assim, eu sempre apanhei muito no rosto, né, então, Nossa, isso é muito forte, né? isso é muito difícil, né, porque, Desmoralizante, assim, a nossa face é onde você tá conversando com a pessoa. Então, como você tá vulnerável, você olha de volta e você pede desculpa, porque você é ensinado que aquilo tá errado. Então, você apanhar de um homem, né, e dizer desculpa, eu errei mesmo, mas eu não tô errada. Só que isso é uma desconstrução que demora, porque para isso ocorrer, ele implanta um sentimento que você tem que ter por ele muito grande. Então você passa a amar de uma forma muito, sabe, aquela pessoa venera. Então ele passa a ser o rei da sua vida. E isso é um fato, parece uma coisa muito difícil, mas não é não. Eu digo porque na minha prática de vida, além de empresária, assistente social, a gente vê mulheres em várias situações como essa, de classe, cor a mesma, mas se subjuga no pensamento, que é a pior parte. Então acha que aquela pessoa é rei, que o que ela está falando é verdade, você é errada. Eu não podia pintar determinada cor de unha, eu não podia usar perfume, certo? Porque isso chamava a atenção das pessoas e o problema era isso, porque eu sou uma pessoa expansiva. Eu sou uma pessoa que eu vou falar com qualquer pessoa, eu vou ajudar. E na cabeça dele, por ele ter insegurança, alguém ia me querer. Então essa foi uma forma de dizer, não, ninguém pode querer ela não. Porque eu não tenho ninguém, eu sou insegura, então tem que ficar pra mim. E você fica naquele movimento, né? E entra ano, sai ano, e você naquela situação. Então assim, você mente pros seus familiares, né? Você tá triste? Não, eu super feliz. Meu relacionamento é perfeito. E essa marca, não, eu caí na academia. Não, eu bati no elevador. E vem as várias desculpas que a gente vai escutando. E a pior mentira que a gente conta é pra gente mesmo. Eu acho que uma das questões mais complexas é em relação também a como a gente acaba se isolando dos amigos, dos familiares, dos colegas de trabalho, né? A gente vai se encolhendo. Eu passei por uma situação semelhante, não ao ponto de agressão física, mas eu acho que, e até a falta de agressão física era um argumento para falar assim, mas não, você está reclamando de violência? Que tipo de violência? Eu não te bato, eu não faço nada com você, seria incapaz de fazer isso. E, na verdade, entendendo que a maior violência, uma violência tão grande, porque eu acho que não existe violência maior ou menor, existe violência, mas é uma violência muito grande a gente ficar acuada, a gente deixar de ser a gente, e pior, a gente não se admitir do jeito que a gente é. Com as nossas qualidades, sim, com os nossos defeitos, sim, e não se sentir, como a Vicky falou, né, amada, que é o que a gente mais quer, né, mas a gente acaba não se sentindo amada por nós mesmas, a gente acaba transferindo essa responsabilidade para o outro, né. E o que eu queria perguntar para você nesse sentido é assim, você chegou a ficar isolada dos seus familiares? Você chegou a ficar isolada dos seus amigos? Alguém te falava alguma coisa ou percebia? Porque algumas amigas minhas, elas começaram a deixar de ir na minha casa, porque elas se angustiavam de ver o meu sofrimento que eu não estava percebendo. Eu me afastei de todo mundo, né? Ele dizia, em todas as pessoas ele encontrava um defeito e eu ia ficar igual aquelas pessoas. Então ele dizia, aquela pessoa é assim, você vai ficar igual a ela. Você não precisa de amigos, eu não já tô aqui, né? Então é como a Michelle falou, tanto o, o opressor, ele está sem a identidade dele, ele está sem confiança nele, e eu, a oprimida, estou sem amor próprio. Porque quando a gente se permite querer caber no espaço do outro, querer caber naquele ambientezinho pequenininho para poder agradar, isso é muito danoso. A gente fica angustiado. E fora que a gente mente, né? Porque a gente não quer acreditar que aquele amor é isso. Não, foi como ela falou, não, é uma forma de amar mesmo. É um carinho mesmo, é porque realmente eu sou muito errada. Meu Deus, como eu sou errada. Aquilo vai ficando dentro de você, porque vai ficar falando pra você que você é errada. Então eu me afastei da minha família, eu não ia pra confraternização. Eu só fiquei com uma amiga mesmo, porque ela realmente é muito antiga na minha vida, mas eu me afastei de todo mundo. Não podia tirar fotos, né? Na minha gestação, eu não tirei fotos porque não tinha para que tirar fotos, eu estava chamando a atenção. E nessas pequenas ações, a gente percebe porque, assim, se aquela pessoa ganha cada vez mais confiança daquela pessoa, da companheira,
ele vai expandir aquele comportamento e vai piorar, que foi no meu caso, né? Começou com fala baixo, depois para de agir assim, não anda com a pessoa, não assiste isso. Eu não podia assistir algumas coisas. E depois agressões, né? E inclusive eu fui agredida até grávida. E isso demonstra, como eu falei no início, a ausência de amor próprio total. Porque como é que eu, em um lugar de genitor, né, amo o meu filho, que é o que se espera, vou agredir, né, o filho e a mãe. E como foi o processo do seu rompimento em relação a isso? Como, então, superar uma situação de violência, de abuso? Foi justamente pela total consciência da importância de mim para mim mesma. Eu comecei a entender que o meu propósito de vida não combinava com aquilo. Eu percebi que eu nunca ia poder crescer, que como é que eu ia, os meus sonhos, como é que eu ia fazer, como é que eu ia dar palestras, como é que eu ia viajar, e o meu filho. Então minha mente se encheu de dúvidas, e as dúvidas produzem, né? E aquilo, eu comecei a entender a consciência que eu tinha, comecei a adquirir aquilo e entender que aquilo ali era tudo menos benéfico. Duda já com o celular a mil, as demandas chegando para todo canto, né? Mas assim, para encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que ainda não conseguiram se perceber tão fortes. Então, mulheres, né? Nós somos organicamente necessárias, né? Sem nós, não há vida. Então, isso já é de grande importância e relevância de se sentir necessário. Eu acho que o ser humano ele precisa se sentir útil, né? Então, quantos papéis nós mulheres ocupamos, né? Seja na parte familiar, seja no trabalho, a gente abrilhanta, a gente é amor, a gente é fogo e nós somos conciliadoras, mediadoras, nós somos essenciais. Então, você, mulher, tem que se perceber pela importância que você tem, não pelo que o outro disse, né? Porque o outro muitas vezes não sabe nem o que ele é. Então você tem que ter a certeza do que você é e só potencializar cada dia mais essa beleza que é ser mulher. Ai, coisa linda! É maravilhosa demais, ou não? Muito. Ai, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro, né? Conversando com ela. É mesmo, é um Mas- amorzinho, mas realmente o celular já tá aí chamando pra tudo que há. Duda, muito obrigada pelo seu testemunho, por abrir seu coração, por abrir sua vida e por compartilhar com a gente conceitos tão importantes e, mais do que isso, vivência tão importante e significativa. Eu acredito que vai ajudar, com certeza, muitas outras mulheres a se perceberem capazes de dar a volta por cima. Muito obrigada. Pois é, muito obrigada, Duda, que quando também a gente teve o nosso contato inicial, falou da importância da gente buscar se conscientizar, buscar referenciais. Poxa, a informação está aí muito disponível hoje. Que bom que a gente tem esses canais, que bom que a gente está conversando aqui hoje, que existem também outros conteúdos semelhantes e que as pessoas podem buscar, ou quem estiver sofrendo algum tipo de violência, ou já sofreu, ou que pode ajudar alguém, ou até para entender mais, porque é importante a gente se letrar, né, nessas situações enquanto sociedade, para que a gente possa amparar uns aos outros, que os movimentos sejam individuais, claro, mas que eles precisam ser coletivamente amparados. Então a gente tem um papel social importante, né? Então muito obrigada, Duda. E obrigada, Mi, todos que Obrigada, estão aqui. Miquinha. Pois é, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal Desenrola Podcast e seguir a gente também nas redes sociais, @Desenrola Podcast. Até a próxima. Até. Way back a year ago.